Olá, eu sou o professor Augusto do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. Você está assistindo a mais uma aula do curso de Resistência dos Materiais para Cursos Técnicos. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, vale a pena conferir a playlist que está aí no cantinho da sua tela. Na aula anterior, a gente abordou o assunto da construção dos diagramas de corpo livre. Isso é um passo importante para começar a resolver um problema de resistência dos materiais. Então, nos diagramas de corpo livre, a gente pegava uma estrutura como essa, como se fosse um trampolim carregado com uma força na ponta, e a gente passava e substituía, após identificar todos os pontos onde tem forças concentradas, a gente substituía os apoios pelas interações, pelas forças de interação que esses apoios geravam sobre a estrutura. Então, o que é o objetivo com o diagrama de corpo livre? É você isolar a estrutura em análise do resto do mundo. A partir do momento que você constrói o diagrama de corpo livre, no nosso caso aqui esse trampolim em verde, o resto do mundo está representado apenas através das interações das forças que eles podem gerar sobre a minha estrutura de interesse. Então, no caso, eu tinha aqui um rolete no ponto B, que é capaz apenas de gerar uma força na vertical, e eu tinha um pino, uma articulação no ponto C, que ele é capaz de gerar uma força na vertical e uma força na horizontal sobre a minha estrutura. Uma vez que eu fiz isso, eu passo a tratar apenas esse diagrama de corpo livre para resolver essas incógnitas. Vou utilizar quais equações para resolver essas incógnitas? As equações que a gente tinha visto algumas aulas atrás nas condições de equilíbrio. Finalmente, então, na aula de hoje, a gente vai efetivamente resolver vai mostrar exemplos de como que a gente resolve quem são essas incógnitas do nosso problema, as reações de apoio geralmente. Tá? Então, a gente vai abordar isso através de exemplos. A partir desse ponto, a partir dessa aula especificamente, a gente começa cada vez mais a passar os conteúdos de resistência dos materiais através de exemplos, através de exercícios resolvidos. Então vai ser muito importante você acompanhar esses exercícios resolvidos, ver, rever quantas vezes forem necessárias, mas mais importante ainda é você fazer os seus próprios exercícios. Então esses exercícios são disponibilizados para vocês verem como é que eles são realizados e para a gente discutir pontos interessantes da teoria através dos exercícios, mas é muito importante que você ponha em prática esses conhecimentos também fazendo seus próprios exercícios. Tá bom? Então, para a gente não cometer erro no cálculo das reações de apoio, focando no problema de hoje, a gente vai tentar sistematizar esse procedimento de resolução de reações de apoio de uma estrutura qualquer. Tá? Então, a gente vai listar uma sequência de passos e a gente vai tentar sempre seguir esses passos nessa ordem para a gente não esqueça nada. Tá? Então, o primeiro passo que a gente vai sempre adotar vai ser a partir do enunciado do problema, dos desenhos que a gente tem, uma parte importante de problemas de resistência dos materiais, uma parte importante do enunciado de problemas de resistência dos materiais são os desenhos representativos. Tá? Então, enunciado é a parte escrita e também o desenho, a gente vai considerar isso tudo como enunciado. Então, a partir de tudo isso, a partir do enunciado escrito e dos desenhos, a gente vai identificar o que a gente tem de dados, o que são as coisas que a gente conhece e o que são as coisas que a gente desconhece. E separar o que são dados das incógnitas. Tá? E nesse primeiro ponto, a gente já vai ter uma tarefa fundamental, que vai ser identificar na estrutura inteira qual é o ponto da estrutura no qual eu tenho mais incógnitas concentradas. Tá bom? A gente vai ter uma distribuição de incógnitas ali em pontos diferentes da estrutura. E se houver um ponto da estrutura onde eu tenho mais incógnitas concentradas, esse ponto vai ser um ponto de interesse para a sequência. Já vou explicar por quê. Tá? Então eu fiz isso. Separei dados incógnitas e identifiquei qual é o ponto que tem mais incógnitas. Em seguida, a gente vai isolar o corpo em análise e construir o diagrama de corpo livre dele, seguindo aqueles passos que a gente tinha visto na aula passada. A gente vai revisar eles na aula de hoje com os novos problemas. Tá? Para alguns problemas vai ser importante você definir o sistema de referência, onde é que está o começo dos nossos eixos x e y. Tá? Então eu vou explicar para vocês, nos problemas que a gente vai ver na aula de hoje, isso não vai ser tão importante assim, mas de qualquer forma a gente vai sistematizar esse passo, porque ele pode ser importante mais para frente. Tá? Em seguida a gente vai pegar e vai listar quais equações que eu vou utilizar para resolver o meu problema. A gente sabe que a gente dispõe das equações a partir das condições de equilíbrio. Só que as condições de equilíbrio, como a gente pode fazer somatórias de momentos com relação a diversos pontos diferentes, a gente vai ter que identificar quais são as equações de equilíbrio que vão ser úteis efetivamente para a gente caminhar adiante nos nossos problemas. Então, nesse ponto 4, a gente vai listar quais equações que são úteis para a gente resolver um problema. No ponto 5 é um ponto de conferência. A gente vai comparar se a gente tem equações suficientes para resolver as nossas incógnitas, certo?
Então, geralmente, com uma estrutura isostática, a gente vai ter 3 incógnitas e a gente vai ter que ter 3 equações que vão nos ajudar a resolver essas incógnitas. Então, a gente vai fazer esse passo de conferência. Finalmente, a gente vai pegar as equações que a gente tem e vai resolver efetivamente, vai resolver os problemas. E a gente pode, inclusive, utilizar as equações, outras equações de equilíbrio, que a gente não tem utilizado na resolução, como forma de conferência desses resultados. Tá bom? Vou explicar para vocês como isso funciona. Tá bom? Então, deixa eu sumir aqui um pouquinho da tela de vocês, para a gente começar a descrever os problemas. Tá? Os 2 problemas que a gente vai abordar na aula de hoje são retirados do livro dos professores Merriam e Craig, livro de estática, da editora LTC. Tá? Qualquer uma das edições vocês vão encontrar. Então, observe o seguinte, nesse primeiro problema, a gente tem uma viga metálica entre os pontos A e B. Ela está apoiada por um rolete no ponto A, isso é uma das representações possíveis de rolete, e um pino, uma articulação no ponto B. Essa viga está sendo usada para sustentar o peso de uma caixa, que tem massa de 300 kg, e essa massa está colocada naquele ponto ali, que a gente vai chamar de ponto C mais para frente. Tá bom? Então, a gente tem as distâncias, a massa da caixa, esse é o nosso enunciado do nosso problema. E o que a gente quer encontrar, né, eu não copiei aqui o enunciado do problema, mas eu quero que a gente encontre quais são as reações dos apoios. As reações do ponto A e a reação do ponto B. Tá bom? Pois bem, então, vou pegar e vou deixar aquele desenho aqui no canto, e eu vou me colocar aqui no canto para a gente começar a fazer essa resolução passo a passo, seguindo a receitinha que a gente tinha passado anteriormente. Então, o nosso primeiro passo da resolução do problema era o quê? Era a gente identificar o que eram os dados e quais eram as incógnitas que eu tenho nesse problema. Tá? Então, claramente, de dado que eu tenho dado do peso da caixa. Na verdade, eu tenho a massa da caixa, mas eu tenho condições totais de calcular qual é o peso. Né? Então, lembrando disso, né, a relação entre massa e peso, o peso é uma força, efetivamente, que é medido em newtons, e a massa é medida em quilogramas. Para eu converter de um para o outro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa de 300 kg e multiplicá-la pela aceleração da gravidade, que usei 9,8, e eu chego à conclusão, então, que a minha massa da caixa, né, o peso da caixa, desculpa, vale 2.940 newtons. Tá bom? E o que são as minhas incógnitas? As incógnitas são as coisas que eu estou querendo descobrir nesse problema, que são as reações de apoio no ponto A e no ponto B. Tá? Então, muito importante a gente identificar. Né? Então, observe o seguinte, a gente tem no ponto A, eu tenho um rolete. E um rolete a gente tinha visto 2 aulas atrás que insere apenas uma incógnita. Então, no ponto A eu tenho uma incógnita do meu problema. No ponto B eu já tenho uma articulação. E uma articulação insere 2 incógnitas ao meu problema. Então, essas 2 incógnitas estão concentradas no ponto B e, portanto, esse ponto B é o ponto de interesse para a resolução do meu problema, um ponto de interesse da resolução do problema, porque ele concentra mais incógnitas nele. Tá bom? Então, eu identifiquei dados e incógnitas e identifiquei qual é o ponto onde eu tenho mais coisas desconhecidas. Segundo ponto, então, eu vou fazer o diagrama de corpo livre, vou isolar meu corpo em análise, e claramente, nesse meu problema, o corpo em análise vai ser a viga metálica como um todo. Tá? Então, copiei ali a viga metálica, e a partir seguindo aqueles passos que a gente tinha visto da construção do diagrama de corpo livre, desenhei o esqueleto da estrutura. O próximo passo, então, é manter os carregamentos externos do jeito que eles são. Tá? Então, vou chamar os pontos ali A e B que eu já tinha chamado, vou chamar o ponto de aplicação do peso da caixa de ponto C, e nesse ponto C eu estou concentrando aquela força externa que é relacionada ao peso da caixa, né, o peso PC que a gente acabou de calcular, para manter aquela mesma lógica que a gente tinha calculado, a mesma padronização de nomes de variáveis que a gente tinha adotado, eu vou chamar de força do ponto C, FC, certo? Então, carregamentos externos estão aí. E no lugar dos apoios, então, eu vou desenhar apenas as reações que eles podem gerar. No ponto A, eu tenho um rolete, e esse rolete está, do jeito que ele está aplicado, ele só vai conseguir gerar uma reação na direção de Y, então eu vou ter um RAY no ponto A. E a articulação do ponto B, ele pode gerar tanto uma reação na direção de Y, RBY, quanto uma reação na direção de X, RBX. Tá? Então, nesse ponto é importante a gente fazer um pequeno parênteses. Né? Eu tenho que desenhar esses vetores apontando para algum lado. Tá? Então, a priori, lembra que a gente tinha visto anteriormente na aula passada, que a gente não conhece quem são os valores dessas reações. Elas podem ser positivas, podem ser negativas, podem estar apontando para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Então, como é que eu desenho alguma coisa que eu não sei para que lado que aponta? Então, o que eu recomendo para vocês fazerem é sempre o seguinte. Seguindo a nossa convenção de sinais que a gente tinha visto anteriormente, desenhem sempre as reações que vocês desconhecem na direção positiva. Então, o que é um desenho na direção positiva para Y, que a gente tinha visto anteriormente? Na direção de Y, a direção positiva aponta para cima. Então, tudo que está na direção, todas as reações que eu desconheço que estão na direção de Y, eu desenho na direção positiva, para cima e para cima.
Na direção de x, o positivo está para a direita. Então eu desenhei aqui a reação na direção de x, na direção positiva. Tá bom? Isso vai valer também para momentos, como a gente vai ver no próximo problema. Tá? Então desenhe sempre na direção positiva. Quer dizer que eles vão estar apontando para esse lado? Não necessariamente. Tá? A gente vai ver em alguns problemas, não sei se nos problemas da aula de hoje, tem que lembrar um pouquinho, acho que não, mas em outros problemas que a gente vai resolver nas aulas de exercício, que a gente vai começar a lançar também aqui no nosso canal, a gente vai ver que muitas vezes eu vou chegar à conclusão que eu desenhei o vetor para um certo lado e eu fiz as contas e deu um módulo negativo. Então, a partir do momento que a gente acha, né, desenha um vetor para um certo lado, considera que esse lado que eu desenhei para fazer as contas e deu um resultado negativo, não quer dizer que eu errei a direção, não quer dizer que eu cometi um grande erro, na verdade. A única coisa, eu lembro que a gente tinha visto lá nas revisões de vetores, o sinal de um vetor simplesmente inverte o sentido dele. Então a direção dele está correta, ele está na direção de x. Eu apontei para a direção positiva. Se ao fazer as contas eu descubro que ele deveria ser negativo, eu pego esse mesmo vetor e posso desenhar ele para o lado oposto. Tá bom? Então façam sempre isso. No diagrama de corpo livre, ao desenhar as reações de apoio, desenhem sempre na direção positiva, segundo as nossas convenções de sinais, da forma como está na tela de vocês. Está completo aí o diagrama de corpo livre, tá? Não está faltando nenhuma das forças, lembra de fazer isso, né? A gente não pode nunca esquecer nenhuma das reações para fazer um diagrama de corpo livre completo. Em seguida, o sistema cartesiano não vai ser tão importante para esse nosso problema, mas a gente pode escolher, né? A partir do ponto A, vamos botar o sistema cartesiano na posição mais clássica, né? A direção de x está na horizontal, a direção de y está na vertical. Tá? Isso vai ser importante mais para frente, quando a gente for falar de treliças, tá? A gente pode escolher esse sistema cartesiano de forma a separar efeitos que estão ao longo de uma estrutura e transversais a uma estrutura. Não se preocupem com isso agora, tá? Como eu estou falando, a gente está aprendendo a fazer um sistema que vai funcionar para sempre, mas nesse ponto a gente simplesmente vai desenhar o sistema cartesiano na posição mais clássica. Tá bom? Então eu fiz os 3 primeiros passos. Uma vez que eu tenho o diagrama de corpo livre, eu não preciso mais me ocupar desse desenho original aqui. Tá? A partir do momento que eu fiz o diagrama de corpo livre, ele importa muito mais do que o desenho original. Então, na hora que a gente for para a próxima tela, eu vou passar a desenhar apenas o diagrama de corpo livre aqui. Tá? Tudo bem, nesse diagrama de corpo livre que eu estou mostrando aqui para vocês, está faltando as distâncias, mas basta vocês voltarem lá e olhar as distâncias. Né? Eu tenho uma distância de 2,4 metros até aqui e 1,2 metros entre C e D. Tá? Pois bem, então agora eu vou ter que identificar quais são as equações de equilíbrio que vão ser úteis para mim na resolução desse problema. Então, observe o seguinte. Eu tenho forças que estão atuando na direção de x nesse problema. Né? Eu tenho uma possível reação na direção de x. Então, para resolver essa reação na direção de x, vai ser importante fazer uma somatória de forças na direção de x. Tá? Além disso, eu tenho forças que estão aplicadas na vertical. Tenho força na vertical no ponto B, no ponto C e no ponto A. Então, claramente, vai ser importante para mim resolver uma somatória de forças na direção vertical, somatória de forças na direção de y. Em seguida, eu preciso mais subsídios. Né? Eu tenho três incógnitas aqui, RBX, RBY e RAY. E eu preciso de uma terceira equação, portanto. Tá? E essa terceira equação tem a ver com o estado rotacional dessa minha viga. Né? Então, como ela tem que estar parada no espaço, ela não pode rotacionar, eu vou fazer uma somatória de momentos. E lembra que eu tenho que escolher um ponto ao redor do qual fazer essa somatória de momentos. Qual ponto vai ser esse? Lembra que no nosso primeiro passo de resolução, agora antes, a gente identificou qual era o ponto da estrutura onde eu tinha mais incógnitas? Então, nessa nossa estrutura, a gente tinha visto que era o ponto B, que eu tinha mais incógnitas. Né? Eu tenho RBX e RBY. Então, eu vou recomendar para vocês que vocês façam somatórias de momentos com relação a esse ponto B. Isso tem um motivo super simples. Se a gente lembrar da teoria de momentos, a gente tinha visto o seguinte. Qual que é o momento que é gerado por uma força? O momento gerado por uma força é o tamanho daquela força multiplicado pelo tamanho do bracinho de alavanca entre essa força e o ponto de apoio. Tá bom? Então, se o ponto de apoio que eu estou considerando para calcular o momento é o ponto B, finge que eu estou travando a estrutura ali no ponto B. Tá? Estou botando um preguinho só no ponto B. E eu estou tentando identificar o que essas forças tenderiam a fazer ao redor desse ponto B. Essas duas reações que estão concentradas no próprio ponto B, elas não têm braço de alavanca com relação ao ponto B. Então, o braço de alavanca delas com relação ao ponto B é zero, a distância delas é zero. Elas estão passando, são duas forças que passam exatamente sobre o ponto. Uma força que passa sobre um ponto é incapaz de fazê-lo girar. Por conta dessa força, a estrutura não vai girar ao redor daquele ponto. Então, o que eu estou falando para vocês? Na hora que eu identifiquei o ponto da estrutura onde eu tenho mais incógnitas, se eu faço uma somatória de momentos com relação àquele ponto especificamente, ao fazer a somatória de momentos com relação àquele ponto especificamente, eu faço desaparecer algumas dessas incógnitas.
Percebe? Se eu tivesse feito a somatória de momentos com relação ao ponto C, por exemplo, o ponto da caixa, eu tenho direito de fazer isso, não tem problema nenhum, não existe problema nenhum em escrever uma somatória de momentos com relação ao ponto C. Só que ao fazer a somatória de momentos com relação ao ponto C, eu tenho a incógnita que está em B, que gera momento, e a incógnita que está em A, que gera momento. Então eu tenho uma equação com duas incógnitas. Tá? Na hora que eu faço a somatória de momentos com relação ao ponto B, como a gente vai ver logo em seguida, a gente vai eliminar uma das incógnitas, né, as incógnitas que passam pelo próprio ponto B dessas contas, e a gente vai conseguir imediatamente descobrir qual é o valor de uma das incógnitas. Tá? Isso vai facilitar a nossa vida. Portanto, sejam bem disciplinados com relação a isso. Sempre identifiquem qual é o ponto onde eu tenho mais incógnitas numa estrutura e façam somatória de momentos com relação àquele ponto. Isso vai tender a ajudar vocês a resolver esse problema de forma mais rápida. Tá bom? Então está claro que essas são 3 equações que serão úteis para mim. Somatória na direção horizontal, para resolver qual é o valor da reação na direção horizontal. Somatória na direção vertical, para resolver quais são os valores na direção vertical. E uma somatória de momentos que vai me ajudar também. Tá? Então, observe, eu tenho essas 3 equações e eu tinha 3 incógnitas, né? RAY, RBY e RBX. Cada uma delas vai ser resolvida com uma dessas equações. Tá? Então, finalmente, eu posso passar para a resolução. Então, esse procedimento de fazer uma somatória de momentos com relação a um ponto onde eu tenho mais incógnitas é tão poderoso que eu sugiro que vocês sempre comecem a resolução dos problemas de vocês por essa etapa. Tá? É o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou começar escrevendo. Somatória de momentos com relação ao ponto B é 0. Então, quando eu escrevo isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para a estrutura como um todo e de tudo que está aplicado na estrutura, desde forças internas até carregamentos externos, tá? Desde as reações de apoio até os carregamentos externos. Eu tenho que identificar quais são os efeitos de todas essas forças com relação ao ponto B em termos de momento. Ou seja, quais dessas forças tenderiam a fazer a estrutura girar ao redor do ponto B. Ou quais dos momentos aplicados tenderiam a fazer a estrutura girar. Certo? Então, olha só. Vamos olhar aqui. Deixa eu pegar o mouse aqui para vocês. Então, olha só. No ponto A, eu tenho essa reação na direção de Y. Se a minha estrutura estivesse fixa no ponto B, imagina que eu tenho um preguinho lá no ponto B, na outra extremidade, e a única força que existisse sobre essa estrutura fosse essa força no ponto A, fica muito claro de ver que essa estrutura tenderia a rotacionar ao redor do ponto B no sentido horário. Percebem isso? Essa força tenderia a fazer essa estrutura girar aqui no sentido horário. Então a gente tinha visto na aula de momentos, né? Em 2 dimensões, segundo a regra da mão direita, em 2 dimensões, quando eu tenho alguma coisa que me faz girar no sentido horário, eu tenho um momento no sentido negativo. Tá? Convenção de sinais, momento negativo. Em seguida, se ao invés de ter só essa força no ponto A, eu tivesse a força apenas do ponto C, a força do peso da caixa aplicada no ponto C, e não existisse mais nada nessa estrutura, percebe que a estrutura tenderia a rodar no sentido anti-horário ao redor do ponto B. Ela segue fixa no ponto B, né? Sempre que eu estou fazendo uma somatória de momentos com relação ao ponto, ela está fixa naquele ponto. Então imagine que ela está fixa naquele ponto e essa força da caixa que tenderia a girar a estrutura no sentido anti-horário. Anti-horário, sentido positivo. Beleza? E observe também que as duas reações que passam pelo próprio ponto B não tendem a fazer essa estrutura girar, porque elas passam diretamente sobre o ponto B. Tá bom? Então, na hora que eu vou escrever efetivamente a somatória de momentos com relação ao ponto B, eu vou ter a seguinte expressão. Então, eu vou ter a distância do ponto B até o ponto A, multiplicado por essa força pela reação no ponto A na direção de Y, com um sinal negativo. Tá? Se vocês tiverem dificuldades na teoria de momento, relembrem, revejam aquela aula que a gente fez, a 3ª aula do curso, se eu não me engano. Revejam isso, mas basicamente isso aqui deveria já ser natural para vocês, né? Denotar por que o momento gerado pela reação no ponto A tem essa forma aqui. Então, qual que é essa distância? Né? Isso aqui é o braço de alavanca entre o ponto B e o ponto A. Simplesmente vai ser a distância do ponto B ao ponto A, multiplicado por essa incógnita aqui que eu tenho, que é a reação vertical no ponto A. No sentido positivo, no sentido oposto, no sentido anti-horário, eu vou ter a distância entre o ponto B e o ponto C, multiplicado pela força que está aplicada no ponto C. Certo? Então vamos substituir tudo que eu conheço desses caras e eu chego nessa conclusão aqui. Então a distância do ponto B ao ponto A, a gente sabe que era 2,4 mais 1,2 metros, eu tenho 3,6 metros, multiplicado por um valor de força que eu ainda desconheço. Tá? Então isso aqui segue sendo algo que eu não conheço. E o segundo termo de momento que está gerando, que gera o segundo termo de momento com relação ao ponto B,
é dado dessa forma, né? Eu tenho a distância do ponto B ao ponto C, se vocês voltarem lá no enunciado do problema, vale 1,2 metros, multiplicado pela força aplicada no ponto C, que é o peso da caixa, de 2.940 newtons. Tá bom? Então eu tenho essa equação aqui para resolver. Uma equação, uma única incógnita, agora é simplesmente algebrismo. Tá? O que eu vou fazer? Esse cara estava negativo, tá vendo? Menos 3,6 vezes RAY. Vou passar ele para o outro lado. Beleza? Não multipliquei nada ainda. E agora eu quero deixar isolado o RAY, né? Eu quero descobrir quanto é que vale RAY. Eu vou pegar esse 3,6 e vou passar dividindo para o outro lado. Tá? Perceba que agora está isolado o RAY. Tá? Eu recomendo, eu até estou botando de propósito aqui desse jeito, tá? Tem muita gente que é viciado em isolar as coisas, deixar a variável no lado esquerdo da equação e os outros números que você vai efetivamente operar no lado direito. Tanto faz, tá, gente? É uma igualdade aqui, né? Eu tenho uma igualdade. E essa fração é igual a RAY. Então, esse RAY é igual a essa fração também. Então, é a mesma coisa que eu botar RAY igual a isso aqui igual a RAY, são expressões matemáticas totalmente equivalentes. Tá? Então, uma vez que eu isolei esse cara, eu vou fazer aos poucos as minhas contas. Né? Faço a parte de cima multiplicado, 1,2 vezes 2.940, e pego esse resultado e divido por 3,6 na minha calculadora, e chego à conclusão que a minha reação no rolete, a minha reação vertical no rolete, RAY, vale 980 newtons. Então, das minhas 3 incógnitas, já resolvi uma delas. Tá? Muito bem, então vamos seguir na nossa resolução. O próximo passo que eu vou fazer agora, eu vou fazer uma somatória de forças na direção horizontal. Tá bom? Se vocês olharem para a estrutura como um todo aqui na frente de vocês, vocês vão ver que só tem uma força que está na direção horizontal. Então, na hora que eu faço todo mundo, entre aspas, que está na direção horizontal, eu chego à conclusão diretamente que essa reação horizontal da articulação, RBX, tem que valer zero. Tá? Beleza, não tinha ninguém solicitando essa estrutura na direção horizontal, era uma conclusão natural, mas é bom a gente formalizar isso. Né? Então, a partir da somatória de forças na direção de x, eu consigo chegar à conclusão que RBX tem que valer zero. Finalmente, me sobrou a somatória de forças na direção vertical. Tá? E agora, na direção vertical, a gente olha para a estrutura como um todo. Tá? Então, tanto para somatórias na direção horizontal quanto na direção vertical, a gente sempre tem que olhar tudo que está agindo nessa direção numa estrutura como um todo. Então vamos ver quem está agindo na direção vertical para essa estrutura. Eu tenho RAY agindo na direção vertical, eu tenho RBY agindo na direção vertical e eu tenho FC agindo na direção vertical. Seguindo as nossas convenções de sinais, eu tenho que escrever o seguinte: tenho mais RAY, está desenhado para cima, eu tenho mais RBY desenhado para cima e eu tenho menos FC desenhado para baixo. Então, mais RAY, menos FC e mais RBY. Certo? Então, eu já tenho o valor de RAY anteriormente que eu descobri com a somatória de momentos com relação ao ponto B. FC eu já tinha descoberto lá no começo, é um dado do problema. Então, ou seja, mais uma vez eu tenho uma equação com uma única incógnita. Então, vocês perceberam que fazendo as coisas da maneira uma maneira bem pensada, geralmente a gente vai ter equações só com uma incógnita. Eu vou resolvendo uma incógnita de cada vez. Tá? Então, olha lá. Vamos substituir o que eu já tinha. RAY eu tinha descoberto que valia 980 e eu tinha descoberto que tinha valido positivo, então o chute que eu tinha dado de direção de RAY estava correto. Tá? Tinha apontado para cima, fiz as contas, deu positivo, então era isso aí mesmo, que está para aquele lado lá. Peso da caixa, 2.940 newtons para baixo, menos 2.940 e RBY. Então vamos isolar esse cara, né? Deixa RBY já está positivo, deixa desse lado e joga todo mundo para o outro lado com o sinal trocado. Então menos 2.940 foi para o lado de lá, mais 2.940. Mais 980, foi para o lado de lá, menos 980. E com isso, eu chego à conclusão que a minha reação no ponto B na direção de Y, né, na articulação, vale 1960, de novo positivo, então estava correto, tá? Que eu tinha as direções que eu tinha chutado, né, seguindo aquela convenção que eu expliquei para vocês no começo da aula de hoje, de apontá-las na direção positiva, nos dois casos estava correto. E com isso eu finalizei a resolução do meu problema. Tá? Então, professor, você tinha comentado que dava para conferir, né? Então, você pode utilizar equações de equilíbrio para conferir se os seus resultados estão corretos. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso nesse caso? Lembra que você tinha usado somatória de momentos com relação ao ponto B para identificar uma das reações de apoio? Então, você pode fazer uma somatória de momentos, por exemplo, com relação ao ponto A aqui. Se você escrever somatória de momentos com relação ao ponto A e jogar os valores de força de caixa, você já sabia quanto é que valia. E jogar o valor que você descobriu para RBY, você vai
ser uma das formas que você vai ter para identificar. Se tudo isso der zero mesmo, você fez as contas da maneira correta. Tá bom? Não vou fazer aqui, deixo para vocês treinarem, mas você sempre pode pegar qualquer equação que represente o equilíbrio para fazer essa conferência das contas que você fez. Tá bom? Então, pois bem, nesse primeiro problema a gente começou a praticar como é que funciona. Né? Vocês viram um problema relativamente simples, né? Eu tenho uma viga, combinação clássica de apoios, um rolete e um pino, e uma única massa aplicada ali num certo ponto da viga, e a gente calculou quanto é que vale as reações de apoio nesse problema. Tá? Então a gente vai dar mais um passo adiante. A gente viu várias coisas nesse problema, que a gente vai continuar abordando. Né? A gente viu a importância de identificar o ponto onde tem maior número de incógnitas, a gente viu formas de conferir se os resultados estavam corretos, a gente viu várias questões diferentes, né? Como é que a gente chuta sentidos para as reações de apoio que a gente não conhece a priori. A gente vai aplicar essas mesmas coisas num problema agora um pouquinho mais complicado, no sentido dele ter mais carregamentos externos. Tá? É um problema... Todos os problemas que eu vou mostrar aqui para vocês, eles têm um nível equivalente, entre aspas, de complexidade. A única coisa que a gente vai ter mais termos a somar, porque a gente tem mais carregamentos externos. Tá? Vou sumir de novo aqui para vocês verem o enunciado do problema. De novo, o problema do mesmo livro, tá? Esqueci de botar aqui, mas também do Gary Craig, do livro Estática. Agora eu tenho o quê? Eu tenho uma viga engastada na parede no ponto O, e ela está suportando 3 carregamentos externos. Tá? No ponto A, eu tenho uma força externa de 1,4 kN apontando para cima. No ponto B, eu tenho um momento concentrado de 15 kNm. Lembra disso, né? De unidades de momento é uma unidade de força vezes uma distância, então kN vezes metro. Observe também a direção, né? Ele está desenhando aí no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário é um sentido positivo, segundo a nossa convenção de sinais. Então, esse é outro carregamento externo. E, finalmente, no ponto C, eu tenho uma força inclinada de 3 kN, que está fazendo um ângulo de 30 graus com relação à vertical. Certo? Então, a gente tem as distâncias ali, 1,2 metros do ponto O ao ponto A, 1,8 metros do ponto A ao ponto B e 1,8 metros do ponto B ao ponto C. Tá? O que eu quero descobrir nesse problema? Eu quero novamente descobrir quanto é que valem as reações de apoio, as reações, então, no ponto O, no engaste. Tá bom? Então, de novo, vamos deixar ele aqui no cantinho e vamos começar a fazer nossa resolução, sistemática de resolução de novo. Então, a primeira coisa a fazer é identificar quem são os dados e as incógnitas dos problemas. Mais uma vez, os dados que eu tenho são os carregamentos externos. Isso é bastante comum, tá? Não é sempre que vai ser assim, mas é bastante comum que o que você tenha de dados são os dados de carregamento externo. Então, os carregamentos externos são a força em A, seguindo o nosso padrão de nomenclatura FA, 1,4 kN, o momento concentrado em B, de 15 kNm positivo, porque está no sentido anti-horário, e uma força em C, de 3 kN, essa força está inclinada. Tá bom? E quem são as incógnitas? São as reações de apoio no ponto O, e logicamente, como eu só tenho apoio no ponto A, vai ser no ponto O efetivamente que eu tenho mais incógnitas a resolver. Tá bom? Então, de novo, diagrama de corpo livre, claramente o meu corpo em análise vai ser a própria viga, a viga metálica que eu tenho ali. Tá? Então, a viga metálica é entre o ponto O e o ponto C. Pego essa viga metálica, deixo os carregamentos externos, né, seguindo a nossa ordem de nomenclatura, e no lugar do apoio eu vou desenhar apenas as reações que ele pode gerar. Então, lembrando da teoria da aula passada, né, um engaste é capaz de gerar 3 tipos de reações. Tá? Ele vai impedir que essa viga saia da parede. Tá? Então, ele vai gerar uma reação na direção de X. Ele vai impedir que essa viga se desloque para cima ou para baixo, afinal de contas ele está fixo num certo ponto da parede. Tá? Então, ele vai gerar uma R ou Y, uma reação vertical. E, além disso, ele vai impedir que essa viga rotacione ao redor daquele ponto onde ela está apoiada. Tá? Então, isso é representado através de um momento reativo, MR, no ponto O. Então, ali, as minhas 3 reações. Perceba que eu fiz de novo aquilo que eu tinha recomendado no problema anterior. Né? Eu estou desenhando as reações todas nos sentidos positivos das nossas convenções de sinais. Reação vertical, positivo para cima, desenhei para cima. Reação horizontal, positivo para a direita, desenhei para a direita. E momento reativo positivo no sentido anti-horário, desenhei no sentido anti-horário. Então, esse diagrama que vocês têm na tela de vocês aí é o diagrama de corpo livre completo desse problema e é sobre ele que a gente vai trabalhar. Bom, sistema cartesiano, de novo, para esse problema especificamente não vai ser muito importante, mas vamos seguir isso e a gente vai botar ele no ponto O, tá? Então, X vai começar, a origem do eixo X vai começar no ponto O e o Y vai apontar para cima. Tá bom? Beleza, então,
da mesma forma como eu falei anteriormente para vocês, a partir do momento que eu tenho um diagrama de corpo livre, ele passa a ser o que eu uso para resolver o meu problema. Então eu vou deixar ele ali no cantinho e a gente vai continuar a resolução do nosso problema. Tá? Pois bem, então quais são as equações de equilíbrio que vão ser úteis para mim? É o seguinte, então eu tenho componentes de força que estão atuando na direção de x. Você percebe que tem uma força inclinada ali no ponto C. Então, ele tem um pedaço dessa força que está na direção de x, eu vou ter que dar um jeito de resolver isso. Então, de novo, vai ser importante fazer uma somatória de forças na direção horizontal. Tem diversas forças que estão na direção vertical, então é uma boa ideia sempre considerar a somatória de forças na direção vertical como uma das equações. E, finalmente, como equação mais importante para a gente começar a resolução do problema, a gente vai ter uma somatória de momentos com relação a um determinado ponto da estrutura. Como eu expliquei anteriormente, é importante a gente fazer a somatória de momentos com relação ao ponto onde eu tenho mais incógnitas. Tá? Então, olha aqui, no ponto O eu tenho 3 incógnitas concentradas, eu tenho 2 forças e um momento. Tá? Essas 2 forças, por passarem no próprio ponto O, elas não conseguem fazer a estrutura girar com relação ao ponto A. O braço de alavanca delas é 0. Né? Então, se eu fizer uma somatória de momentos com relação ao ponto O, das minhas 3 incógnitas eu já elimino diretamente 2. Fica me sobrando apenas um momento. Tá bom? Então vai ser sempre uma boa ideia fazer isso de novo. Tá? Somatória de momentos com relação ao ponto O. Sempre denotem um ponto com relação ao qual vocês estão fazendo a somatória de momentos. Tá? Pois bem, então eu identifiquei quais são as 3 equações que serão úteis para mim. E eu tinha as 3 incógnitas, né? ROY, ROX e MRO, como eu tinha descrito anteriormente. Então a gente vai fazer a resolução. Tá? Então, a primeira equação de interesse nossa vai ser a somatória de momentos. Só que antes de fazer a somatória de momentos, perceba que eu tenho uma força inclinada aqui aplicada no ponto C. Tá? Pontinho C aqui, tem uma forcinha inclinada. Então, quando você tem força inclinada, muitas vezes é uma boa ideia você já fazer a decomposição dessa força em componentes horizontal e vertical. Tá? A gente vai fazer e logo em seguida eu vou explicar qual é o impacto que isso tem. Tá? Então, olha só o seguinte, vou fazer essa decomposição de FC. Copiei o FC no mesmo ângulo que ele estava, e os dados do problema nos diziam que essa força estava fazendo um ângulo de 30 graus com relação à vertical. Lembrando lá da nossa primeira aula do curso, né, um vetor inclinado como esse ele tem componentes horizontal e vertical, e elas moram todas dentro de um mesmo triângulo retângulo. Tá? Então, eu vou ter a componente na direção de x e a componente na direção de y. Observando a direção que esse vetor está apontando, né, o sentido que esse vetor aponta, está bem claro que as componentes vão apontar tanto na direção negativa de x quanto na direção negativa de y. Né? Percebe onde que esse vetor começa? Ele começa aqui em cima e aponta para baixo, então ele está empurrando essa estrutura um pouquinho para a esquerda, né? Isso está representado aqui, e está empurrando essa estrutura para baixo também, que está representado aqui. Então, as componentes, a componente na direção de y está apontando para baixo e a componente na direção de x está apontando para a esquerda, claramente. Tá? Então eu sei que esse ângulo aqui de cima, entre FC e FCY, vale 30 graus. Então, FCY é o lado desse triângulo retângulo que está colado ao ângulo, portanto é o lado adjacente, o cateto adjacente nesse triângulo. Aqui no lado oposto, né, lembra que isso aqui eu posso pegar esse FCX e deslocar aqui para cima. Né? Na hora que eu botar esse cara aqui em cima, ele vai estar oposto ao ângulo. Tá bom? Então, se eu quiser descobrir FCX, eu estou falando de cateto oposto. Na hora que eu falo de cateto oposto, eu lembro diretamente de senos. Né? Eu sei quanto é que é o valor da hipotenusa e eu quero saber quanto é que vale o cateto oposto. Tá? Então, aplicando a definição de seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, seria FCX sobre FC, eu descubro então que FCX nesse nosso problema vai ser igual a FC, o valor do FC, o módulo desse FC, vezes seno de 30. Tá? Então, o módulo dessa força era 3 kN, vezes 0,5, né, que é o valor de seno de 30, descubro que essa força de FCX vale 1,5 kN, apontando para o lado esquerdo. Tá? Não botei aqui o sinal, talvez até pudesse ter posto. Tá bom? Usei seno para uma das componentes, vou usar cosseno para outras componentes. Tá bom? Então, FCY vai ser o cateto adjacente àquele ângulo, então FC vezes cosseno de 30. FCY, então 3 vezes 0,866, podem pôr na calculadora de vocês aí cosseno de 30 graus. E eu descubro então que FCY vale 2,6 kN para baixo, né? Então poderia ter posto negativo ali também, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? No lugar de eu desenhar o meu diagrama de corpo livre com essa força inclinada, eu vou substituir pelas componentes, né? Vocês lembram que uma força inclinada é a mesma coisa que eu desenhar as componentes dela. Tá? Então, olha só, no lugar de eu ter essa força inclinada no ponto C, a gente vai ter as componentes vertical e horizontal dessa força. Tá bom?
Muito bem, então agora eu preparei o terreno, agora sim vamos resolver essas reações de apoio. Tá? Então, como sempre, eu sugiro para vocês começarem a resolver fazendo a somatória de momentos com relação ao ponto onde eu tenho mais incógnitas. Tá? Somatória de momentos com relação ao ponto O é igual a zero. Então, imagine o seguinte, eu estou aqui com uma estrutura fixa no ponto O, está travadinho aqui no ponto O, imagina que eu tenho um preguinho, e agora eu quero ver todo o resto de forças e momentos que estão aplicados, qual que é o efeito que isso vai ter sobre essa estrutura que está fixa só naquele ponto. Então, claramente, essa força que está aplicada no ponto O, no ponto A, desculpa, ela vai gerar momento com relação ao ponto O. Se só existisse essa força, eu faria essa estrutura toda girar no sentido anti-horário. Certo? Esse momento concentrado no ponto B, ele está fazendo a estrutura inteira girar no sentido anti-horário. Tá bom? Então, o momento concentrado é uma entidade um pouco diferente. A gente não precisa pensar, não precisa ficar tão fixo o que aconteceria com relação a esse cara, com relação àquele ponto. O momento concentrado aqui está nos mostrando que a estrutura inteira está sendo levada a girar no sentido anti-horário por conta desse momento. Tá? Então, um momento positivo. Olha o que acontece aqui no ponto C. Essa componente FCx, ela não tende a fazer meu corpo girar. Por quê? Lembra da aula de momento? A gente pega uma força e ela vai ter o mesmo efeito se eu deslocar segundo a linha de ação dela. Então a linha de ação do FCx está segundo a setinha que está apontando, segundo o eixo x aqui. Então se eu pegar esse FCx e for deslocando para o lado de cá, percebe que ele passa exatamente sobre o ponto O? Como ele passa exatamente sobre o ponto O, ele não tem braço de alavanca. Então o braço de alavanca dele é zero. Então essa parte dessa força x, dessa força C, ela não gera momento com relação ao ponto O. Então percebe por que foi importante a gente fazer essa decomposição? Ficou muito claro qual é a parte daquela força que vai gerar momento com relação ao ponto O e qual é a parte que não vai gerar momento com relação ao ponto O. Tá bom? Então a FCx não gera momento com relação ao ponto O. Ele não faz girar porque a força passa, a linha de ação dessa força passa exatamente sobre esse ponto. Tá? Agora, FCy sim gera bastante momento. Né? Ele já está inclusive na posição perpendicular, né? A linha de ação dela já está perpendicular ao braço de alavanca, então nesse mesmo ponto. Consigo medir esse braço de alavanca aqui entre o ponto C e o ponto O. E ela vai fazer essa barra, se só existisse essa força no mundo, eu faria essa barra inteira girar no sentido horário, portanto no sentido negativo. Então vamos olhar o que acontece no ponto O, de novo, né? Revisando. Por que eu fiz somatória com relação ao ponto O? Então observe o seguinte, ROY está passando exatamente sobre o ponto O. Se passa sobre o ponto O, eu não tenho um braço de alavanca. Se eu não tenho braço de alavanca, eu não tenho momento. Então, ROY não gera momento com relação ao ponto O. Mesma coisa, ROX. ROX passa sobre o ponto O e não tem como gerar momentos com relação ao ponto O. Não vai girar essa estrutura com relação ao ponto O. Não vai aparecer na conta. Mas eu não posso esquecer de incluir, como eu estou falando de um engaste, eu tenho um momento reativo. Tá? Então esse momento reativo ele pode aparecer e ele tem que aparecer nesse cálculo de momentos, de somatória de momentos com relação ao ponto O. Tá bom? Então quem que gera momento? Vamos ver aí. A parcela y da força de C gera momentos, né? Lembra que a gente tinha falado aqui. Se só existisse essa forcinha apontando para baixo, essa estrutura inteira giraria no sentido horário. Girar no sentido horário, momento negativo. Distância entre o ponto O e o ponto de aplicação dessa força, né? ROC, entre a linha de ação dessa força, a menor distância entre o ponto que está fixo e a linha de ação dessa força, FOC, vezes essa força FCY que eu já calculei anteriormente quanto é que ela vale. No ponto B eu tenho um momento concentrado, o momento concentrado está aqui no sentido anti-horário, então positivo, ele entra aqui, mais MB. Força concentrada no ponto A faz essa barra girar no sentido anti-horário, então anti-horário positivo. Distância entre o ponto O de fixação, né, com relação ao qual eu estou calculando os momentos, e linha de ação da força A. Tá bom? Esse aqui é o braço de alavanca, vezes o módulo dessa força. E, finalmente, o momento concentrado, o momento reativo, que aparece no engaste MRO, que está aparecendo aqui, como a gente foi recomendado para vocês, sempre chute ele no sentido positivo da nossa convenção de sinais, porque ele apareceu positivo aqui. Tá bom? Então vamos traduzir tudo isso, botar tudo que a gente já conhece. Né? Parece que tem um monte de coisa que a gente desconhece, mas na verdade, na hora que a gente substitui tudo que já é conhecido dentro dessa equação, vocês vão perceber que a situação é muito mais simples do que vocês estão imaginando. Tá? Então, distância entre o ponto O e o ponto C
Se vocês olharem originalmente lá no problema, ele vale 4,8 metros. Tem 1,2 entre o ponto O e o A, 1,8 entre o A e o B e 1,8 entre o A e o C, entre o B e o C. Isso tudo somado dá 4,8 metros. Tá bom? Força, componente Y da força C, a gente calculou logo agora há pouco, vale 2,6 kN. Em seguida, momento na direção, momento concentrado no ponto B, 15 kN. Tá bom? A distância entre o ponto O e a linha de ação que age no ponto A tem 1,2 metros. O valor dessa força era dado no problema, 1,4, gira no sentido positivo, por isso positivo. E o momento reativo no ponto O, positivo, do jeito que a gente tinha desenhado anteriormente. Tá? Então, eu deveria talvez ter falado um pouquinho antes, mas vale falar agora também. É super importante quando vocês têm um problema como esse, vocês conferirem se as unidades estão coerentes. Tá? Então, se vocês voltarem lá no começo, quando a gente passou o enunciado do problema, vocês vão ver que todas as forças estão em kilonewtons, todas as distâncias estão em metros, e o momento concentrado foi nos dado em kilonewton vezes metro. Tá? Então, está coerente tudo isso. Tá? Se uma força de tantos kilonewtons vezes um certo braço de alavanca em metros, vai nos dar uma unidade de momento em kilonewton vezes metro, que é exatamente a unidade de momento do momento concentrado que nos foi dado. Se houver discrepância, né, se eu tiver uma força dada em newton, outra força dada em kilonewton, se eu tiver distâncias em milímetros, distâncias em metros, antes de começar a resolução assim, numérica do problema, tá, a montagem ali até em cima, tudo que estava simbólico, estava tudo tranquilo. Tá? Na hora que você vai botar os números ali abaixo, você vai ter que decidir em qual unidade você está trabalhando. Então você vai ter que padronizar. Todas as forças vão ter que estar na mesma unidade, todos os momentos vão ter que estar numa unidade compatível, né? Então, se suas forças estiverem em newtons e a distância em metro, o momento vai ter que entrar ali em newton-metro. Se as suas forças estiverem em newtons e as distâncias em milímetros, o momento vai ter que estar em newton-milímetro. Tá? A gente vai ter que padronizar isso de alguma forma. Tá? Nesse problema, a gente nem precisei abordar isso anteriormente, porque ele foi dado já em unidades coerentes umas com as outras. Tá? Então, por isso eu posso escrever essa equação. Então, vamos lá, voltando aqui ao que a gente tem. Tá? Então, tem tudo isso que é conhecido e só esse cara que está desconhecido. Tá? Então eu vou deixar ele já está positivo, vou deixar ele desse lado da equação e vou jogar todo mundo para o outro lado com o sinal trocado. Menos 4,8 vezes 2,6 ficou mais 4,8 vezes 2,6. Mais 15 kN, menos 15 kN, mais 1,2 vezes 1,4, menos 1,2 vezes 1,4. Fazendo essa conta inteira, né, fazendo isso por partes na calculadora, você vai descobrir então que o momento reativo no ponto O vale menos 4,2 kN vezes metro, seguindo a mesma unidade de tudo mais. Tá? Professor, deu menos, é um problema? Não, volto a dizer, né? O momento também é um vetor. Então, você desenhou esse momento numa direção positiva aqui, né? Você tinha desenhado ele assumindo que ele estivesse apontando na direção positiva das coisas. O fato de ele ter dado negativo não quer dizer que você fez um erro na conta, só quer dizer que ele está apontando no sentido contrário. Então, a parede está fazendo o momento sobre a viga na direção contrária, na direção horária. Tá bom? Então, calculei a primeira das minhas 3 incógnitas. Tá? Pois bem, vamos lá pegar a nossa segunda equação de interesse. Segunda equação de interesse, somatória de forças na direção de x. Quem está agindo na direção de x no meu problema? Eu tenho esse pedacinho de força de C, que está agindo na direção de x, apontando para a esquerda, e eu tenho a reação que a parede pode fazer na direção de x. Tá? Então a parede eu desenho no sentido positivo, mais RX, FCX está apontando no sentido negativo, menos FCX. Eu descubro então, FCX já sabia o valor, que era 1,5, eu descubro claramente então que ROX vale 1,5. Resultado deu positivo, então quer dizer que eu tinha desenhado esse cara no sentido correto, está tudo certo. Tá bom? Pois bem, então falta só mais uma incógnita, né? A gente já descobriu duas das incógnitas, a reação na direção de x e o momento reativo. Para eu descobrir a reação na direção de y, então, eu vou usar a última das equações de interesse, que é a somatória de forças na direção de y. Quem que age na direção de y? Na estrutura inteira. Eu tenho ROY para cima, FA para cima e FCY para baixo. Tá? Isso está representado dessa forma. Mais ROY, mais porque está apontando para cima, mais FA, mais porque está apontando para cima, menos FCY, menos porque está apontando para baixo. Quem que eu já conheço desses caras? Conheço tanto FA quanto FCY. FA vale 1,4 e FCY vale 2,6. ROY está do lado de cá, isolo ele, jogo todo mundo para o lado de lá com o sinal trocado, e fazendo essa operação eu descubro que o ROY vale 1,2 kN. Tá? Deu positivo de novo, então o sentido que eu tinha chutado para ele originalmente estava correto. Então eu descobri todas as minhas incógnitas desse problema. Tá bom?
Então, nessa aula, o que a gente viu? A gente viu como que a gente efetivamente utiliza todas as ferramentas que a gente tinha visto nas aulas anteriores, desde momentos, decomposição de forças, equações de equilíbrio, construção de diagrama de corpo livre, tipos de apoio. A gente misturou tudo isso para fazer alguma coisa útil, efetivamente, agora, que é calcular quanto que valem as reações de apoio de um problema. Certo? Então, várias coisas, a gente conseguiu abordar diversas coisas diferentes, né, que vocês têm que tomar cuidado na resolução dos problemas, diversas dicas eu fui passando aí para vocês na resolução, mas é muito importante que vocês não apenas assistam à resolução dos problemas como a gente fez agora, como vocês também tentem fazer efetivamente problemas por si só. Tá? Então, vou passar para vocês 2 probleminhas no próximo slide. Tá? Sugiro que, para vocês terem acesso a eles, vocês deem um pause no vídeo, copiem eles todos aí na folha de papel de vocês, em seguida resolvam eles todos. Tá bom? Então, olha só. Esses problemas que a gente vai ter, esse primeiro problema aqui agora é uma viga na horizontal, fixação clássica entre roletes e pino, carregado numa das extremidades com 30 Nm de momento e na outra das extremidades com uma força de 500 N. Tá bom? Temos as distâncias aqui em metros todas. Tá? Segundo problema, tem o problema de um poste que está engastado no chão. Tá bom? O chão está aqui, o poste está chumbado no chão. E esse poste está aguentando 2 forças, tá? 2 forças inclinadas. O ponto do chão chamei de ponto O. No ponto M eu tenho uma força inclinada Fm que vale 700 newtons. E essa força faz um ângulo beta de 60 graus com a vertical. Percebe que está aqui marcado esse ângulo. No ponto P, lá na extremidade do poste, eu tenho uma força no ponto P que vale 2 kN e ela faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então percebam que os ângulos estão medidos com relação a sistemas diferentes, a eixos diferentes. Tá? Então prestem bastante atenção ao fazer as decomposições para não errar nas componentes todas. Tá? Posição dos pontos está aqui marcada, 350 mm, 800 mm. Então, resolvam, determinem as reações de apoio desses seguintes problemas. São 2 problemas, como a gente tinha falado anteriormente, isostáticos, ou seja, eu tenho exatamente 3 incógnitas para resolver com as 3 equações de equilíbrio que eu tenho tradicionalmente. Tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Tá? Eu sugiro que vocês fiquem bastante ligados aí no nosso canal, que vão começar a pintar vídeos separados com resoluções de exercícios. Tá? É muito importante a gente praticar bastante essa resolução de exercício. Já fiz 2 exercícios aqui na aula de hoje para explicar como é que funciona. Passei mais 2 para vocês. Mas, além disso, a gente vai, de vez em quando, ir botando vídeos de resolução de exercício. Vou resolver os exercícios aqui no quadro, né? Talvez fique melhor até para vocês verem como uma pessoa efetivamente vai desenhando e escrevendo essas coisas, não simplesmente equações na tela de vocês. Tá? Sugiro que vocês fiquem então ligados, eles vão ter uma carinha um pouquinho diferente na nossa lista, né? No lugar de ter uma telinha verde para identificar como todos os vídeos até agora, eles vão ter uma telinha um pouquinho diferente. Então, as matérias teóricas continuam a ser passadas nesses vídeos com as telas verdes e os vídeos com as telas diferentes, se não me engano vai ser vermelhinho. Tá? As telas vermelhas vão ser todos vídeos de exercício, eu recomendo que vocês acompanhem também, mas muito mais importante do que simplesmente acompanhar exercícios resolvidos é vocês fazerem os seus próprios exercícios. Tá bom? Na próxima aula teórica, então vai ter essas aulas de exercício, mas na próxima aula teórica em si a gente vai começar a tratar um pouquinho mais sobre um tipo de estrutura bastante importante, que são as treliças. Tá? A gente viu já na aula de diagrama de corpo livre, a aula anterior, a gente tinha visto uma trelicinha sendo sustentada por um cabo, mas eu falei pouco sobre as treliças, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre as treliças, porque elas são um passo importante estudar, entender como elas funcionam e como que a gente consegue resolver uma treliça, né? Identificar quais são os esforços que agem sobre uma treliça. Isso é um passo importante para a continuidade da nossa disciplina, né? Para a parte do que a gente vai chamar de dimensionamento mecânico e determinação de esforços internos. Tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvidas ou sugestões, deixem aqui na parte de comentários do próprio vídeo. Sigam nos acompanhando e bons estudos. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.